João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Pai, obrigado por esse texto. Deus, eu tenho 15 minutos pela frente para tentar dar um pouco de leveza para esse tempo de calor que a gente tem vivido aqui. Que nesses 15 minutos sejam como se eu estivesse pregando 1 hora com conteúdo que vem de Ti. Todo mundo aqui está se adaptando, todo mundo aqui está respirando fundo, Deus. Mas nada, nenhum calor, nenhuma distração, nada vai nos tirar da porção que o Senhor tem para nós hoje. Nós precisamos sair daqui alimentados. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. É com muita alegria que eu quero me dirigir aqui a Daion. Só para vocês saberem, nós não voltamos ainda com os nossos cultos ao vivo, mas hoje nós estamos voltando com os nossos cultos gravados. Então esse culto que nós estamos gravando nesse domingo será colocado a pregação na terça-feira no nosso canal do YouTube. Ainda não temos a tecnologia necessária para termos o nosso streaming, para termos o nosso culto ao vivo, mas com aquilo que temos, estamos nos organizando para dar a melhor experiência. Então vocês aí da Noruega, da Irlanda, do Japão, você que é dos Estados Unidos, da onde você estiver, seja muito bem-vindo, receba as nossas palmas, por favor. Deus abençoe. Voltamos. Em breve voltamos com os nossos cultos ao vivo. Enquanto isso, sempre o sermão de domingo às terças-feiras. Amém. Gente, rapidinho. Nós estamos vivendo então, ou melhor, estamos trabalhando com vocês no mês de março a série de mensagens chamada Vivendo como Jesus. No domingo passado trabalhamos Amando como Jesus, né? Como se fosse um subtítulo desse guarda-chuva maior. Vivendo como Jesus. Domingo passado, Amando como Jesus. Hoje então estaremos trabalhando o subtema Servindo como Jesus. Para quem é inteligente sabe qual vai ser o tema do domingo que vem, né? Quem não riu é porque não se ligou. Então hoje estaremos trabalhando esse subtema Servindo como Jesus. E eu entendo que não teríamos texto bíblico melhor para esse subtema do que esse que acabamos de ler. Esse texto corresponde às últimas horas de Jesus antes de ir para a cruz. Ele já tinha cumprido os seus 3 anos de ministério terreno e agora, juntamente com os seus discípulos, eles estavam reunidos numa casa para jantar. É o que o texto bíblico está dizendo aqui para mim. Inclusive o Judas. Eu acho esse detalhe muito interessante porque mesmo Jesus sabendo que o diabo já tinha colocado o desejo no coração de Judas de entregá-lo para os oficiais romanos e para os judeus, ainda assim Jesus não excluiu Judas da ceia. Eu acho isso muito lindo. Porque a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele. Mas nem a pior maldade de Judas fez de Jesus uma pessoa maldosa. Ele continuou honrando a sua amizade até o fim. Jesus o convida, o trata com a mesma integridade de sempre. Jesus era a figura principal desse jantar. Era realmente o centro das atenções. Eu acredito que todos queriam fazer uma média com Jesus. Tipo, passa o vinho, passa o pão para ele. Tá tudo bem, Jesus? Está com azia? Não, já me curei. Acredito que todos perguntavam se ele queria alguma coisa, sei lá, de repente, enfim. Porém, no meio do jantar, que teoricamente parece ser um jantar normal, um jantar de Páscoa, aquele negócio todo, a Bíblia vem dizer que Jesus se levantou da mesa
tirou o seu manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Ele é o convidado, né, teoricamente. Então ele fazer esse tipo de ação é um pouco estranho. Mas depois de todas essas ações, de se levantar, de tirar o manto, de pegar a toalha, amarrar na cintura, eu fico imaginando a cena, Jesus com o negócio na cintura. Depois de todas essas ações, nada convencionais para um convidado como Jesus, o texto relata que ele vai fazer uma coisa ainda mais diferente. Ele pega uma bacia. Bacia essa que era comum nas casas judaicas, onde os servos usavam para lavar os pés dos convidados. Jesus então fez a função de um servo, pegou a bacia, encheu a água, lavou os pés dos discípulos e, completando o serviço, enxugou os pés de todos. Quem já passou por um processo de lava-pés sabe o quão constrangedor é para quem tem os seus pés lavados. Para quem lava, é uma delícia. Se você nunca teve o privilégio de fazer um lava-pés na sua casa, ou na sua família, ou seja lá, eu te dou essa dica. Andrezinho, pega um dia a Jordaninha, pega a esposa, faz o lava-pés. A gente está chegando na Páscoa, não estamos chegando na Páscoa? Por que não fazer a cerimônia do lava-pés lá na sua casa? Se você tem comunhão com as pessoas que caminham com você, o mínimo que você pode fazer, e avisa antes, né? Só para ele tomar um bom banho. Porque não foi isso que aconteceu com Jesus. Eu fico imaginando Jesus pegando o pé de Pedro, que maravilha. Né? Enfim, nem vou entrar nesse mérito. Ou seja, Jesus ele fez função de servo, pegou bacia, encheu de água, lavou os pés, completou o serviço, enxugou os pés de todos. Aí ele vai fazer o processo inverso, como se fosse não é um replay, sabe quando a gente volta a fita? Ele fez agora o serviço, o processo inverso. Ele se levantou, tirou o pano da cintura, colocou novamente o seu manto, voltou à mesa e disse: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Se portanto eu, o mestre e o senhor, lavei os pés de vocês, assim, a gente está chegando no fim da jornada juntos. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei esse exemplo, pois como eu fiz, eu quero que vocês façam. Esse texto é fundamental para a gente entender o tema de hoje. E quando eu leio esse texto, eu percebo os discípulos com certas dificuldades de compreensão. E eu me vejo neles. Eu acho que você também se vê neles. As mesmas dificuldades para entender aquela cena incoerente que Jesus tinha acabado de fazer. Tanto é verdade que os discípulos ficaram em choque, mas o Pedro, como sempre revoltado, vai dizer o seguinte: Senhor, você vai lavar os meus pés? Aí não. Você pode até lavar do Joãozinho aí, você pode lavar do Andrezinho, mas meu não é possível. O Pedro está em crise, porque na cabeça dele, a figura de um líder como Jesus deveria ser a figura convencional, política / religiosa daquela época. De quem pode manda, quem tem juízo obedece. Porém Jesus vem e confunde a cabeça deles e a nossa também. E confunde, e vai confundir nos próximos anos. Entra ano e sai ano, o chefe ainda é chefe, funcionário ainda é funcionário, pastor ainda é pastor, ovelha ainda é ovelha. Por quê? Porque tem essa ideologia, toda essa esfera, né, mundana, de que quem tem mais poder é que fala alto. E Jesus vem e muda tudo. Ele vem dizer que na hierarquia do reino de Deus, o líder não manda, o líder serve. O líder não dá carteirada, o líder, ele usa a carteira para dizer: você é maior do que eu. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu cheguei nessa casa e ninguém lavou os meus pés. Eu cheguei nessa casa e ninguém teve espírito voluntário de fazer esse serviço. E já que ninguém fez, eu não reclamo, eu faço. Porque não é possível que vocês vão tocar nessa comida sem estarem com os pés lavados. Para não dizer as mãos, né? A comunicação de Jesus é clara. Cadê os servos dessa casa? Cadê aqueles que querem fazer aquilo que ninguém mais quer fazer? Porque todos vocês escolheram a mesa. Jesus falando aqui. Mas nenhum de vocês tiveram a proatividade de lavar os meus pés quando eu cheguei. Vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor e dizem bem, porque eu sou. Agora, se eu sou o mestre e senhor e lavei os pés de vocês, o mínimo que eu espero de vocês é que vocês aprendam essa lição e façam o mesmo. No meu reino, eu preciso de mais servos que desejam os desafios da bacia do que pessoas que desejam os luxos da mesa. No meu reino eu preciso de mais pessoas que desejam servir
do que pessoas que desejam ser servidas. Até porque, até onde eu sei, Jesus falando, eu só estou parafraseando o que Jesus está falando. Eu ensinei vocês 3 anos que não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E parece que vocês não entenderam nada. E já que vocês então me chamam de mestre, senhor, professor e senhor, para ser meu servo e aluno, vocês precisam fazer aquilo que está no meu DNA, servir. Ser meu discípulo é ter sempre a disposição de ser o servo da casa, mesmo quando ninguém se prontifica a ser. E digo mais, ser meu discípulo é lavar os pés mal cheirosos, inclusive daqueles que o diabo já colocou no coração que vão trair. Sabe, que possamos diariamente escolher as funções esquecidas da igreja. Que possamos escolher cada dia mais os bastidores do reino do que os holofotes do reino. Que enquanto muitos ficam satisfeitos com as mesas do reino, com os grandes congressos do reino, com as grandes multidões do reino. Quinta-feira eu estive pregando na igreja de um grande amigo meu, uma igreja de mais de 2.000 pessoas, pastor Diego Menin. Eu conheço ele há muitos anos, uma igreja que começou pequena, como qualquer outra igreja começa pequena, mas Deus tem dado um crescimento para aquele baixinho, é impressionante. O Menin é uma figura. E aí eu cheguei lá, ele está em Israel. O Menin é doido mesmo, né? Ele vai para Israel no meio da guerra. Isso mostra um pouco a personalidade dele. Só para vocês saberem, né? Um pouco desse cara. Aí eu preguei, é muito gostoso, tá lá a multidão e as pessoas, muito bacana, mas eu não troco as palmas de uma multidão como de quinta pelo testemunho que eu recebi hoje pela manhã no meu Instagram dizendo: pastor, eu sou uma daquelas que foi batizada. A minha vida estava acabada, tinha passado por um aborto e eu encontrei Jesus. Isso a Globo não mostra, e eu nem quero que mostre. Sabe, eu nem sabia que era ele que ia ministrar, mas o Gleidson está aqui, ele não precisa disso. Mas esse irmão aqui, desde o primeiro domingo que nós chegamos aqui no Campestre. Você colocou um ventilador aqui, né? Por isso que eu vim para cá. Desde o primeiro culto aqui no Campestre, esse cara está tocando comigo os 4 cultos. E não para. Ele não toca só na hora do louvor, ele está tocando enquanto eu estou pregando. Pergunta quanto que ele ganha para estar aqui. Um ventilador nas costas que ele trouxe. E a nossa geração querendo ser consumidora de bons sermões. E o pastor aqui tem que ficar pedindo para o cara vir para a igreja. Acabou o mundo. Eu tenho que ficar pedindo, eu tenho que tomar 2 minutos da minha fala para falar. Não deixa de vir para a igreja. E um doido varrido vai ficar 4 cultos mais um domingo comigo. Mas já esteve nos outros 4. Está errado. Se você quer fazer da ADAI apenas um lugar para ofertar e dizimar, se é que oferta e dizima de boa, brother, se é só para isso, vai procurar a tua turma. Porque a ADAI não é feita do talento de poucos. A ADAI é construída mediante o sacrifício de muitos. Se você não faz parte de um GC, se você não faz parte de um ministério, se você nunca quis fazer aula no college, se você nunca precisou da pastoral e a gente deu alguma coisa, se você nunca quis passar pelo processo de integração, mano, abre teu olho, que você tá chamando Deus de mestre e Senhor, mas não é aluno, tampouco servo. Se a gente quer viver como Jesus, a gente precisa servir como Ele serviu. Ou no mínimo, tentar chegar perto. Eu termino com um texto. Filipenses 2, de 5 a 11 diz: ADAI, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Está sendo projetado aqui no... Como chama? No LED. Estão lendo aí, né? Se você está vendo alguma coisa, eu oro por você. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus,
mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida como de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não... Hey, interessante, né? Se você ficasse sabendo que você morreria essa semana, o que você faria? Né? Chega para você, Brunão. Bruno, você vai morrer daqui uma semana. Vai repreendendo aí, tá, Rebeca? Aí eu fico imaginando o que o Bruno vai fazer. O que eu faria se ligasse para mim, pastor, você tem uma semaninha de boa, o que eu faria? Eu pensaria nos meus, eu pensaria, enfim, eu quero estar nos dias que antecedem a morte dele. Ele pega pano e bacia para ensinar. Eu vou construir, vamos ficar de pé, minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou somente em ti, eu vou construir, vamos lá, igreja. Eu vou, minha vida em ti, minha vida, tu és meu, eu vou confiar, não vou ser. A gente está fazendo parte de uma geração hater, né? Se a gente puder pisar, a gente pisa, sem dó e crueldade. Sabe, as pessoas querem falar de tudo, as pessoas sabem de tudo, as pessoas querem opinar em tudo e se esquecem que do outro lado, o cara não está no estádio de futebol, né, Quinho? Com a bola no pé. Meu, ele está... Ele pode receber a crítica, ele já está pronto para isso, mas o cara está dentro da igreja, com um livro na mão. Eu acabei de colocar uma legenda, Jesus Cristo te abençoe. Eu quero fazer uma brincadeira. Ô pastor, convence ele. A gente sabe que essas brincadeiras acontecem, mas não, Judas, traíra, não devia ter feito isso. Eu falei, acabou o mundo, meu, que igreja é essa? Aí Jesus vem e fala, que Deus levante a igreja evangélica mais como sal e luz do que como pimenta e obscuridade. A gente precisa aprender muito. Muito. Assim como ele, assim como tantos outros, assim como a irmã Maria. Cadê a irmã Maria? Está aí, não está não? A irmã Maria falou, pastor, eu cheguei rapidinho na igreja hoje. Eu falei, irmã Maria, rapidinho? A senhora está morando perto? Sabe onde ela mora? Itaim Paulista. Como a senhora chegou rapidinho, pastor? Cheguei rapidinho. E ainda ela falou o seguinte, pastor, se quiser que eu venha limpar a igreja todo dia, que eu venho limpar a igreja. Aí ela falou assim, porque agora eu estou mudando. Eu falei, para onde? Para São Caetano? Não, estou indo para Santo Amaro. E a casa é própria, hein, pastor? Eu doido para falar. É doido, é? O que eu digo falar? Glória a Deus, irmã Maria, que bênção. Santo Amaro, que alma é essa? E eu sei que tem mais pessoas aqui, mas que pode ser mais. Que voltemos às bacias do reino, que voltemos às toalhas do reino. Se você está aqui dentro para querer ganhar vantagem,
Eu posso te indicar algumas outras coisas, mas aqui não. Aqui o grande é pequeno. Essa é a dinâmica do reino. Pai, obrigado por tanto ensinamento que vem da Tua palavra, Jesus. Queria eu falar muito mais da profundidade que esse texto me dá, mas acho que o básico foi falado. Que voltemos a pregar como pregávamos, que voltemos a cantar como cantávamos, que voltemos a fazer coisas na igreja, coisas para o Teu reino, coisas, ministérios, liderança, que possamos voltar a pegar a toalha. Mas dói, vai doer mesmo, mas cansa mesmo. Mas muito maior é a causa do que o custo, Deus. Nos ajude a sermos mais servos com os nossos dízimos e ofertas, com os nossos dons e talentos. Pai, nos ajude. Queremos viver como o Senhor viveu. E a melhor forma de também viver como o Senhor viveu é servir como o Senhor serviu. Que possamos tirar os nossos títulos, que possamos tirar tudo aquilo que nos deixa orgulhosos, soberbos, Deus. Deus, cuida da gente, cuida do nosso coração. Tu é a honra, Tu é a glória. Teu é o louvor para todos sempre. Coloque a mão no coração, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu Te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, é o Mestre. Eu sou servo e sou aluno. E se Ele fez, eu faço. Se Ele serviu, eu sirvo. Se Ele amou, eu amo. Se Ele influenciou, eu vou influenciar.